Moramos e conhecemos um universo com tamanho praticamente infinito, com uma idade de 13,8 bilhões de anos. Esses números são definidos a partir da ideia de um universo em expansão, que obteve a sua criação a partir da teoria do Big Bang. Hoje a brisa é entender de fato o que diz a teoria de Big Bang e a cronologia do universo. A teoria do Big Bang é a teoria mais publicamente aceita da formação do universo, apesar de não ser a única. A teoria diz que, de forma resumida, todo o universo que conhecemos hoje já esteve concentrado em um único ponto, uma singularidade que se expande a pelo menos 13,8 bilhões de anos. A ideia surge a partir de um astrônomo e padre jesuíta, Georges-Henri Lemaitre, no ano de 1920. Que chamou essa ideia de hipótese do átomo primordial. A ideia de expansão do universo começou a ganhar força com as evidências dos afastamentos das galáxias, realizadas por Edwin Hubble, que constatou que as galáxias estão se afastando para todas as direções a velocidades altíssimas. Posteriormente, em 1965, descobre-se as primeiras evidências da radiação cósmica de fundo, que constatou e confirmou uma ideia formulada pelo físico russo Gamov, que dizia que as fases de expansão do universo, juntamente com os átomos que um dia já estiveram presentes naquele espaço, deixariam rastros de detecção rastreável na fase de resfriamento e formação de elementos conhecida como nucleossíntese. Apesar do que se propaga, o Big Bang de fato não foi uma explosão. Na verdade, o termo pode ser interpretado como uma gigantesca expansão acelerada. Uma singularidade que tinha densidade e temperatura praticamente infinitas, possuía diversas fases na sua expansão, até chegar finalmente à formação de planetas e a nossa vida atual, há 13,8 bilhões de anos depois. As fases do Big Bang mostram como essa expansão foi acelerada e de forma muito rápida. Primeiro de tudo, o Big Bang inicia no período da inflação cósmica, onde o universo continha todas as suas forças unificadas em apenas uma força primordial. Esse período aconteceu em um período de 10 elevado a menos 35 segundos a 10 elevado a menos 30 segundos de idade. O universo expandiu mais de 90 vezes o seu tamanho. Era uma gigantesca sopa de quarks. No período de 10 elevado a menos 30 a 10 elevado a menos 11 segundos, um tipo conhecido de matéria escura começou a se formar, os áxions. Assim como a matéria, que começa a se formar. No tempo de 10 elevado a menos 10 segundos de idade, o universo conhece outro tipo de matéria escura, os neutralinos. Somente com 10 elevado a menos 5 segundos de idade, o universo conhece os prótons e os nêutrons, a partir da sopa de quarks. No período de 0,01 a 300 segundos de idade, o universo conhece os seus primeiros elementos. O hélio, o lítio e alguns núcleos de hidrogênio começam a surgir a partir dos prótons e nêutrons. Agora, com 380 mil anos de idade, o universo começa a deixar os seus rastros. Assim, surge a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O período entre 380 mil anos a 300 milhões de anos de idade, o universo experimenta o seu período conhecido como período das trevas, onde uma força essencial para o universo começa a surgir e separar gases por sua densidade. A gravidade surge nesse período. Após o seu fim, em 300 milhões de anos, surgem as primeiras estrelas, a partir dos elementos hidrogênio e hélio, assim como a formação das primeiras galáxias, a partir de aglomerados de estrelas. Com 3 bilhões de anos de idade, os primeiros aglomerados de galáxias começam a surgir. É nessa fase que o universo tem o seu pico na formação estelar. Com 9 bilhões de anos de idade, o nosso sistema solar inicia sua formação, como o Sol, a Terra e os demais planetas. Com 10 bilhões de anos de idade, a energia e a matéria escura dominam a expansão acelerada do universo. Assim, chegamos ao dia de hoje, 13,8 bilhões de anos depois. A teoria do Big Bang é a mais aceita por recolher diversas evidências diferentes. A principal é a detecção da radiação cósmica de fundo, que é emitida a partir da interação das partículas que formaram o início da expansão do universo. A lei de Hubble, que comprova matematicamente e observacionalmente que de fato as galáxias estão em uma aceleração constante para todas as direções, é outro argumento fortíssimo para o Big Bang.
estuda-se a possibilidade de buracos negros primordiais conterem algum material que evidencie ou traga vestígios do início da expansão do universo. Além de tudo isso, o acelerador de partículas LHC tenta constantemente recriar a sopa primordial de quarks do início do universo. Ao recolher as informações acerca da ideia do Big Bang, podemos de fato chegar à ideia de que de fato seja a explicação para o início do universo. Até hoje, cientistas e astrônomos tentam entender como iniciou a formação de estrelas ou o que aconteceu no período das trevas. Todos esses questionamentos levam a novos questionamentos, e assim, a ciência caminha rumo a entender não somente como chegamos aos dias atuais, mas também qual é o nosso papel em tudo isso. Meu nome é Rafael Gomes, esse foi o 7º episódio do podcast Astrobrisas. Se gostou do conteúdo, segue o canal aqui no Spotify para não perder nenhum episódio. Até mais.